Olá, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma Masterclass da GMP Academy. Hoje o nosso tema, blindagem sanitária, é um tema inovador, onde nós vamos discorrer sobre uma série de aspectos que diferenciam as empresas de sucesso e daquelas organizações que vivem sofrendo por não atender plenamente às boas práticas de fabricação. Durante muito tempo, acredito que nos últimos 30 anos, atuando no segmento regulamentado pela Anvisa, passando por farmácias de manipulação, laboratórios de análises clínicas, indústrias de cosméticos, indústria de saneantes, indústrias farmacêuticas, indústrias de produtos médicos, a gente percebe um diferencial de algumas organizações que têm uma postura e uma conduta diferente frente ao que a gente chama de governança regulatória. Eu sempre fui questionado durante muito tempo, César, por que essa empresa que tem uma quantidade de investimento bem menor que a nossa tem sucesso nas fiscalizações sanitárias e nós temos uma série de problemas? César, por que essa empresa que investiu bem menos na sua estrutura organizacional, na sua estrutura predial, nas suas máquinas, é uma empresa que passa bem pelas inspeções sanitárias e a nossa empresa continua com essas dificuldades? Por que aquela empresa ela tem um time de profissionais comprometidos com as boas práticas de fabricação e parece que tudo lá acontece a contento e as não conformidades são antecipadas e mitigadas em função dos riscos potenciais? Analisando isso durante esses últimos muitos anos, a gente percebeu que existia uma coisa semelhante em todas as empresas regulamentadas. Sejam elas empresas da saúde, sejam elas empresas industriais, sejam elas hospitais, sejam elas clínicas ou indústrias de alimentos, cosméticos, saneantes, farmacêuticas. O que a gente percebeu é que o conceito de blindagem sanitária é um conceito que faz parte da cultura da qualidade dessas organizações. Elas conseguem antecipar, absorver e neutralizar os riscos regulatórios. Mas por que elas conseguem fazer isso? Porque para eles ou para essas organizações, blindagem sanitária não é um compliance reativo, ela não reage ao problema. É uma governança preventiva com uma inteligência regulatória incorporada às decisões. Ou seja, nenhuma decisão é tomada sem que seja feita uma avaliação de risco regulatório, sem que seja feita uma avaliação com a participação efetiva do responsável técnico, sem que isso não seja interpretado e analisado aos olhos da fiscalização sanitária e da regulamentação. E todas essas organizações desenvolveram uma coisa intuitiva que a gente denominou aqui a teoria da dupla consciência. Esse conceito da teoria da dupla consciência é que essas organizações têm dois tipos de consciência. A consciência organizacional, que toda organização possui, é aquela focada no crescimento, focada no aumento da receita, na expansão e no aumento da competitividade. E a consciência regulatória, aquela que estabelece a visão sobre boas práticas de fabricação, segurança sanitária, gestão de riscos e conformidade regulatória. Essas duas consciências, na verdade, elas coexistem de forma harmoniosa. E qual é o problema dessas outras organizações que não conseguem alavancar esse processo de excelência e antecipação do risco e antecipação da não conformidade? É que nessas organizações, essas duas consciências entram em conflito permanentemente. A consciência organizacional, ela entra em conflito com a consciência regulatória e todo o tempo esse embate faz com que a organização perca suas diretrizes e não tenha uma cultura consolidada. Mas qual é a solução para esse problema? Bom, a solução, obviamente, passa pela integração desses dois tipos de consciência, a consciência regulatória e a consciência organizacional. Mas o que acontece, o que essas empresas têm de diferente para ter esses dois níveis de consciência e fazer com que esses níveis funcionem de forma harmoniosa? O que acontece, na verdade, é que nós identificamos nessas indústrias e nesses prestadores de serviço que existe 4 tipos de arquétipos do nosso responsável técnico. Existe o responsável técnico, que nós normalmente identificamos, e é uma coisa também que não é com muita frequência, organizações que o responsável técnico faz parte da diretoria. Ele é um diretor institucional, ele faz parte das decisões estratégicas, nada é decidido sem a participação efetiva desse diretor. Opa, nesse estágio a gente já tem a blindagem sanitária,
porque a figura do responsável técnico é a figura de um diretor da organização. Normalmente um diretor de qualidade ou um diretor de compliance, né, que faz toda a gestão da governança regulatória, ou até um diretor de assuntos regulatórios. O outro tipo de arquétipo desses responsáveis técnicos, também que surge nas organizações, mas não com muita frequência, são quando os responsáveis técnicos, além de serem o RT, eles são gerentes de gestão da qualidade. Ou seja, ele está no nível gerencial da produção, no nível gerencial da logística, no nível gerencial dos recursos humanos, ele pertence àquele ecossistema gerencial e as decisões, então, são tomadas em conjunto com essa gerência. Então, ele não entra no pós-problema, ele não entra após a não conformidade. Ele participa de todas as reuniões operacionais, dá a sua opinião e sempre com uma visão de mitigar esses riscos potenciais e antecipar não conformidades potenciais. Então, num primeiro momento, o RT como diretor. No segundo momento, o RT como RT e gerente de gestão da qualidade ou garantia da qualidade. E a terceira figura desse RT que cria essa diferenciação nas organizações de sucesso, é quando o RT ele é o braço direito do executivo principal. Não necessariamente o braço direito do responsável legal, mas o responsável direito do dono. Em alguns casos, também o braço direito do responsável legal. Nesse caso, em função dessa proximidade, desse respeito e desse convívio, decisões que são tomadas a nível estratégico pela alta administração são sempre questionadas e discutidas com esse RT. Afinal de contas, ele é o braço direito, afinal de contas, todos têm confiança extrema nesse responsável técnico e as empresas conseguem, então, antecipar problemas regulatórios, tomando decisões, né, aonde tudo está dentro da que a gente chama das boas práticas. E nós temos ainda um quarto caso, muito mais raro, mais difícil e um caso problemático. Ele tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. É quando o RT, seja ele um farmacêutico, seja ele um químico, seja ele um engenheiro químico, é o responsável técnico de uma indústria de cosméticos, por exemplo. Nesse caso específico, ou de uma indústria de medicamentos, ou de uma indústria de saneantes, o que nesse caso específico nós temos dois tipos de responsável técnico que eu chamo responsável técnico dono. Um, quando antes de ser dono ele se tornou um especialista em boas práticas de fabricação, conhece profundamente sua regulamentação, conhece a RDC 48 de cosméticos, conhece a RDC 47 de saneantes, conhece a RDC da indústria farmacêutica, ou seja, ele antes de se tornar dono do negócio, ele trabalhou e absorveu um conhecimento absoluto sobre boas práticas. Esse responsável técnico, obviamente, toma as decisões e essas decisões são decisões preventivas em cima de um conhecimento regulatório pleno. Por outro lado, nós temos casos mais críticos, onde o responsável técnico está ali só como uma figura, porque tem a formação necessária, é o dono, mas não conhece profundamente das boas práticas de fabricação. Nesse caso eu chamo de risco absoluto, risco total, principalmente porque não existe maturidade para receber os órgãos de fiscalização sanitária, existe um conflito e um atrito direto entre os inspetores sanitários e muitas vezes isso causa problemas seríssimos para as organizações. Então, relembrando, 4 tipos de arquétipos. Quando o RT é um diretor, quando o RT, além de RT, é um gestor, é um gerente de garantia da qualidade, quando o RT é o braço direito do responsável técnico ou do principal executivo, e quando o responsável técnico é dono. Ora, o verdadeiro diferencial, na verdade, é a influência do RT sobre as decisões. Nesses 4 casos, vocês podem perceber que o RT tem uma influência direta sobre toda e qualquer decisão que vai ser tomada na organização. Daí essas organizações terem o que a gente chama uma blindagem sanitária natural e uma cultura da qualidade e uma cultura de gerenciamento de risco incorporada em função desse papel estratégico do responsável técnico. Ou seja, quanto maior a autonomia, quanto maior acesso à estratégia, quanto mais próximo ao poder de decisão, maior o nível de blindagem sanitária. Então está aí a resposta quando a gente é questionado por que uma empresa pequena, uma empresa com pouco investimento, uma empresa com poucos funcionários, uma empresa que tem uma participação marginal no mercado, tem tanto sucesso, né, na implementação das boas práticas e grandes organizações não conseguem chegar nesse patamar. Mas nós temos um segundo grande pilar,
Além do blindar do pilar da dupla consciência, que nós falamos da consciência organizacional e da consciência regulatória, nós temos um segundo pilar. Esse segundo pilar está focado no que a gente chama de um pilar operacional, são as auditorias, as autoinspeções. Nós percebemos também que essas organizações que têm sucesso na implementação e manutenção das boas práticas, elas têm um processo de auditoria contínua. Ela tem um grupo de auditores periodicamente reciclado, formado, então já tem um time aculturado para executar essas simulações, essas auditorias internas, essas autoinspeções, fazendo com que toda a organização antecipe o que possa acontecer do ato de uma inspeção sanitária. Essa antecipação do risco regulatório traz uma vantagem competitiva, porque se não conformidades forem identificadas, são identificadas pelo próprio time de auditores internos. São tratadas com tempo hábil e não sob pressão dos órgãos de fiscalização, que podem te dar 90 a 120 dias, e você tem que sair correndo atrás de implementar 5, 6, 10, até 30 ações corretivas em cima de não conformidade identificada. Então, essa é uma primeira visão do conceito de blindagem sanitária e por que algumas empresas têm esse diferencial competitivo. Agora, a gente vai apresentar para vocês o que nós preparamos como uma estratégia de blindagem sanitária, no caso específico da indústria de cosméticos, mas isso vale para todo e qualquer segmento regulamentado. Vale para as boas práticas laboratoriais, para as boas práticas na indústria de saneantes, na indústria de medicamentos, na indústria de produtos médicos, para os laboratórios de análises clínicas, para as farmácias de manipulação e também para as boas práticas de funcionamento dos hospitais e clínicas. A RDC 48, então, é a norma-mãe que fala sobre boas práticas de fabricação na indústria de cosméticos. E a gente tem percebido ao longo dos anos, na nossa região, nós temos mais de 300 indústrias de cosméticos, né, que ainda existe o que a gente chama do conceito de uma ilusão da conformidade, o perigo invisível no chão de fábrica. Quando você entra na fábrica, você vê todos os equipamentos, as áreas físicas, tudo organizado, tudo moderno. Mas existe uma outra realidade nesse setor, que a gente chama o seguinte: uma parcela significativa da indústria de cosméticos e saneantes ainda opera com o que a gente chama de irregularidades sistêmicas, sem conhecimento do principal executivo. A alta gestão está preocupada naquele conceito de consciência organizacional, com o faturamento, com a competitividade, com a expansão no mercado, mas tem muito pouca preocupação com as boas práticas e todos os aspectos regulatórios. Não tendo essa consciência, a alta administração não é capaz de disponibilizar recursos e pessoal em quantidade suficiente para que as boas práticas sejam implementadas e mantidas. E aí a gente ainda vê coisas como um responsável técnico que atua na indústria de 8 ao meio-dia. Esse é o período do responsável técnico. Quando a gente sabe que nem que ele trabalhasse 16 horas por dia, ele daria conta de implantar e manter um sistema de gestão da qualidade que incorpore as boas práticas. Daí, quando ele tem a função de gestor da qualidade ou gerente de garantia da qualidade, ele tem um time de auxiliares técnicos, de técnicos, ele interage com o controle da qualidade, ele interage com o laboratório de controle da qualidade, com a inspeção de recebimento, com a inspeção de processo. Então, existe uma estrutura organizacional para isso. Muitas empresas não possuem essa estrutura organizacional de gestão da qualidade. Tem um responsável técnico e acha que esse responsável técnico consegue fazer tudo como um grande lobo solitário, e isso não é realidade. Por outro lado, o que a gente chama de falha sistêmica são esses problemas de raiz. Raramente é uma falta de infraestrutura ou dinheiro. A empresa tem infraestrutura, a empresa tem dinheiro. A grande vulnerabilidade, e ela é fatal, nasce da ausência de um sistema de gestão que realmente funcione na prática diária. Então, quando a gente vê essa figura, a gente vê tudo bonitinho aqui em cima, mas os bastidores, o processo de inspeção, o processo de qualificação, o processo de manutenção, o processo de treinamento e capacitação do pessoal, o processo de reciclagem, o processo de saúde, higiene, vestuário e conduta, o processo de tratamento de reclamações, isso tudo existe uma falta de um sistema de gestão na prática. Então isso vai minando a estrutura da organização. E é onde mora, na verdade, o verdadeiro risco sanitário, né? Na verdade, a desconexão fatal entre o descompasso entre o manual da qualidade e o chão de fábrica, entre os procedimentos operacionais e o que está se executando na fábrica. Então, o maior risco não é a chegada da fiscalização. O maior risco é essa incoerência que a fiscalização encontra.
ela encontra documentos que são irreais, ela encontra rótulos incorretos, produtos sem validação, e isso vai gerar, com certeza, autuações, multas e interdições. Mas por que que ela encontra isso? Por essa falta de estrutura organizacional que um responsável técnico que atua 4 horas por dia numa indústria de cosméticos ou de saneantes ou medicamentos não tem tempo suficiente nem estrutura de pessoal e recursos necessários para POPs com mais de 10 anos de implantação que nunca foram revisados, métodos de ensaio sem revisão, instruções de trabalho obsoletas, essa desconexão entre o que acontece na prática, os formulários, os registros que estão sendo preenchidos não são os registros que são apresentados nos procedimentos operacionais padrão. Essa desconexão, então, gera esse desconforto e esse risco regulatório pleno. E tem mais. Quando a gente fala sobre a fiscalização, essa lente da fiscalização, né, punindo a desorganização. A fiscalização não pune a simplicidade. Você pode ter uma empresa pequena, com uma estrutura condizente, com um grupo de pessoas não muito grande, mas com os processos claramente definidos, com os processos claramente documentados, com os processos que estão revisados periodicamente, com os processos e procedimentos que são auditados periodicamente, e você consegue garantir que aquilo que está escrito é aquilo que você está fazendo. Então, qual é o alvo principal dos órgãos de fiscalização? A fiscalização ela não busca a perfeição absoluta de uma engenharia ou um luxo estrutural. O que ela caça implacavelmente são as falhas de rastreabilidade e os buracos do controle da qualidade. É a falta de uma inspeção de recebimento adequada da embalagem, é uma falta de inspeção de recebimento da rotulagem, é uma falta de inspeção do processo na parte de peso e volume, é uma falta adequada de inspeção na fase final de rotulagem e embalagem. Então, esses procedimentos de inspeção é uma falta de adequação do procedimento de rastreabilidade, quais matérias-primas foram separadas para compor essa ordem de produção, essa ordem de produção passa pela área de pesagem, sai da área de pesagem devidamente adequada e identificada para a área de manipulação, da área de manipulação ela vai para a área de invase, da área de invase ela vai para a área de rotulagem, embalagem, todo esse nosso processo de rastreabilidade está condizente, está adequado? Então, a grande premissa da fiscalização sanitária, ela não reprova necessariamente empresas com infraestrutura modesta. Eles fecham empresas desorganizadas. A simplicidade é permitida. O que não é permitido é o caos. É você escrever uma coisa, fazer outra, não registrar, registrar após o fato ter acontecido, não usar balanças devidamente calibradas, instrumentos devidamente mantidos, equipamentos devidamente validados, processos devidamente adequados. E aí a gente entra nessa equação que a gente chama equação do risco sanitário. Documentos desatualizados ou mortos estão na empresa há mais de 10 anos e já passaram pela empresa 3 ou 4 responsáveis técnicos e esses POPs nunca foram revisados. Mais uma prática que é executada no chão de fábrica completamente diferente desses documentos, o que nos leva a um risco iminente de uma multa, de uma interdição. O paradoxo dessa incoerência, né? Se as evidências objetivas indicam que o processo documentado diverge da prática diária observada, a empresa está sumariamente vulnerável. Não importa a excelência final do produto, mas o meu é o melhor produto, é o produto que o pessoal mais gosta, é o produto que mais a gente vende, tudo bem. Isso é uma condição final. Para chegar a esse produto com esse tipo de qualidade e esse tipo de posicionamento no mercado, é imprescindível que eu comece lá na fase de qualificação do fornecedor, lá na fase de desenvolvimento do produto, lá na fase de criação das minhas especificações de matéria-prima, especificações de embalagem, especificações de rotulagem, que isso tudo vai ser o arcabouço para eu implantar o nosso sistema de gestão de boas práticas. Fiz toda a parte de desenvolvimento, como é que eu vou fazer a inspeção de recebimento desses materiais, desses insumos, desses recipientes? Quais são os instrumentos de medição que eu preciso? Eu preciso de um condutivímetro, de um pHmetro, de um copo Ford, de um viscosímetro. Que tipo de equipamento eu vou usar? De uma estufa para a área microbiológica? Como esses equipamentos serão calibrados? Quais os métodos validados que eu vou utilizar para avaliar minhas matérias-primas e meus insumos? Tudo isso vai fazer parte desse grande ecossistema de boas práticas. E aí a gente chega no método de blindagem sanitária, que eu chamo de blindagem sanitária auditada.
e a RDC 48, aí pode ser qualquer resolução de diretoria colegiada de boas práticas, né? O primeiro pilar, focado nessa estrutura mínima e obrigatória, que é o meu fluxo organizacional de produção, minha separação rigorosa das áreas, o meu layout, minha planta física devidamente aprovada e o caminho do meu processo produtivo definido. O segundo pilar é a documentação viva, são os meus manuais, meus procedimentos operacionais, meus métodos de ensaio, minhas instruções de trabalho, efetivamente usados no dia a dia. Eles representam a nossa prática. Esses documentos foram revisados e atualizados e aquilo que está escrito ali é o que nós fazemos no chão de fábrica. E agora surge nosso terceiro pilar, e mais consistente ainda. Quando nós falamos na introdução do pilar da dupla consciência do responsável técnico, nós agora estamos trabalhando com 3 pilares e o terceiro pilar é exatamente igual ao que nós falamos na introdução. É o pilar da auditoria contínua. Simulações constantes e correções preventivas baseadas em checklists reais, baseadas em um time de auditores devidamente treinado e que tem o tempo mínimo necessário para executar essas auditorias periódicas, identificar práticas não conformes e implementar ações corretivas. Então, o foco central do método é basicamente a gente antecipar essas falhas sistêmicas antes que os órgãos de fiscalização cheguem na nossa empresa e eles identifiquem essas não conformidades. Então, isso é um requisito compulsório, é obrigatório eu ter um programa de auditoria interna. Eu tenho o meu grupo de auditores líderes formados, eu tenho o meu grupo de auditores permanentes capacitado para fazer esse acompanhamento e essas simulações periódicas. Seja uma auditoria integral por ano, sejam 2 auditorias parciais em áreas que estão mais frágeis, sejam 2 ou 3 auditorias de acompanhamento para ver se essas ações corretivas foram implementadas. Então, todo esse processo requer tempo, requer pessoal, requer planejamento para que a execução seja uma execução consistente, ou seja, eu tenha a gestão das auditorias internas funcionando conforme foi planejado em todas as regulamentações de BPF, né? Isso acontece em todas as regulamentações de boas práticas. O pilar 1, a estrutura mínima, nós já falamos, a planta aprovada, o caminho, o fluxo, a matéria-prima, a pesagem, a manipulação, o almoxarifado, o invase, a expedição, o caminho natural das coisas. O segundo, o fim dos dossiês de gaveta e o nascimento de uma documentação viva, né? Então, o risco do papel morto são os POPs burocráticos, excessivamente complexos, inacessíveis, os POPs ficam dentro de uma pasta ou dentro do armário e os funcionários não têm acesso a esses procedimentos operacionais. Documentos são gerados e impressos em grande quantidade só para impressionar o fiscal durante a fiscalização sanitária, mas ninguém efetivamente conhece aqueles procedimentos. Foram feitos há 5, 10 anos atrás e não foram feitos pelo time que está operando a gestão da qualidade e nem pelo responsável técnico atual. Em contrapartida, quando a gente tem o que a gente chama de blindagem, a gente tem essa documentação viva. A gente tem os POPs enxutos, POPs visuais, POPs prontos, práticos, plenamente aplicáveis ao chão de fábrica. A gente tem os dossiês técnicos, os registros de lote, as planilhas, todos executados, assinados diariamente pelo pessoal que foi devidamente treinado para preencher todos esses formulários e registros. Então, a grande conclusão nessa etapa é que o sistema documental deve funcionar nessa prática de forma ininterrupta, independente do porte financeiro, do número de funcionários ou do nível tecnológico da empresa. Então, o sistema documental existe para garantir rastreabilidade do processo, repetitividade dos processos, confiabilidade dos processos. Afinal de contas, se aquilo está escrito, aquilo foi treinado e a gente pratica aquilo que foi documentado. Então, ter documentos e registros significa garantir todo o processo de implementação de boas práticas, assegurando, inclusive, a rastreabilidade e a consolidação do dossiê técnico. E voltamos então de novo no nosso pilar da auditoria, né? Auditoria contínua como um simulador de sobrevivência. E a gente tem um ciclo, um agendamento rigoroso anual de vários tipos de auditoria, uma auditoria integral, logo depois uma de acompanhamento, depois uma auditoria parcial naquelas áreas que estão mais frágeis e uma auditoria de acompanhamento para ver essas ações. Um checklist desenvolvido pelos auditores com base na RDC 48, na RDC 47, na 658, em qualquer resolução de boas práticas. A simulação da fiscalização através da execução da auditoria e da preparação desse relatório das não conformidades. E essa correção básica e rápida feita através da implementação de ações corretivas. Então o ciclo é planejar, fazer,
verificar durante as auditorias e agir corretivamente, de tal forma que eu estou agindo todo o tempo nesse nosso ciclo PDCA e corrigindo aquelas falhas que porventura possam acontecer. Então, a mecânica da auditoria é um uso disciplinado e implacável desses checklists que garantem, então, uma ótica do fiscal sanitário. Ele vem aqui e vai perguntar exatamente o que nós estamos perguntando. Talvez a forma de perguntar ou a forma de abordar, mas o requisito está estabelecido pela RDC 48, pela RDC 47 e qualquer resolução de boas práticas. Então, o grande objetivo estratégico disso é identificar erros críticos internamente. Vamos identificar nós os nossos problemas durante a nossa simulação, durante a nossa auditoria interna. Corrigir preventivamente essas não conformidades sem a pressão legal de prazo. Você tem 60 dias, 90 dias para corrigir isso e nos apresentar um plano de ação corretiva e nós vamos voltar para inspecionar a sua fábrica. Você pode fazer isso independente de ter passado ou não por uma fiscalização sanitária. E aí a gente chega no que a gente chama do fio da rastreabilidade, integrando a RDC 48 e até a ISO 22716 de Good Manufacturing Practice para as indústrias de cosméticos. Afinal de contas, as indústrias de cosméticos são uma das poucas indústrias que tem uma norma internacional de boas práticas de fabricação, norma essa que permite que as indústrias de cosméticos possam exportar seus produtos para o mundo todo. Então, aqueles interessados, em breve a gente vai estar falando sobre a ISO 22716 e o impacto dessa regulamentação nas exportações dos produtos brasileiros, principalmente na área de cosméticos. Então, tudo começa lá na qualificação do fornecedor, na homologação do meu fornecedor de matéria-prima, de insumos, de embalagem, nas minhas gráficas na área de rotulagem, na execução dos nossos procedimentos operacionais, no controle da qualidade do recebimento durante o processo, no final, no controle da qualidade laboratorial. E se alguma coisa falha, né, e eu chego lá no meu rótulo final e na expedição, eu tenho um lote comprometido porque aconteceu alguma falha nesse processo, é isso que a gente chama de romper todo o nosso processo de rastreabilidade. Então, a rastreabilidade absoluta e o controle da qualidade são evidências supremas que a auditoria deve estar diariamente em cada etapa do processo. É um processo mandatório, né? A ISO como um padrão internacional, a RDC 48 como um padrão nacional. Se esse fio quebra, o negócio sangra. A gente perde toda a rastreabilidade e, por sua vez, a gente não atende às boas práticas. E aí a gente chega no papel do responsável técnico como um líder da blindagem estratégica e do gerenciamento desses riscos. Uma liderança ativa no chão de fábrica, uma capacitação e domínio dos métodos e um novo posicionamento corporativo. O que a gente quer dizer com isso? Que o responsável técnico moderno ele é um guardião estratégico de todos os aspectos regulatórios. Ele comanda a implementação passo a passo dos métodos de blindagem, saindo do escritório para garantir a execução e a correção cirúrgica das falhas críticas no processo no dia a dia. Ele tem domínio absoluto dessas listas de verificação, desse checklist de fiscalização e das regras minuciosas de rotulagem e elimina proativamente os erros básicos que são os maiores geradores de multas. Erros de rotulagem, embalagem, validação. E esse novo posicionamento, onde ele deixa definitivamente aquela postura de um mero assinador burocrático do dossiê de papéis e assume a cadeira de um diretor de conformidade contínua, um diretor de assuntos regulatórios, um diretor de compliance ao lado dos donos do negócio. Agora vocês estão lembrados então que nesse momento é aquela figura do responsável técnico diretor, ou a figura do responsável técnico gerente de gestão da qualidade, ou a figura do responsável técnico braço direito do executivo, ou a figura do responsável técnico sócio da organização. Todos esses arquétipos são os que fazem a diferença quando você está estruturando um processo de boas práticas. E aí você vai ter esse confronto inegável entre a auditoria interna e a fiscalização. Quais são os benefícios que a gente tem quando tem um processo de auditoria interna ou quando a gente passa por uma fiscalização externa reativa? Eu tenho custos exorbitantes, eu tenho problemas imediatos, eu tenho multas severas, eu tenho uma consequência de erro, eu posso interditar minha fábrica, interditar uma linha de produção. Eu tenho, nessa natureza do processo, um processo de crise existencial grave, ou seja, existe a perda de credibilidade, né, e um dano irreparável à marca, se isso vai para a mídia. Tudo isso é quando eu só espero a fiscalização sanitária chegar e rezo para ver o que vai acontecer. Rezo para Deus para que nada aconteça. Não é ser preventivo isso. Por outro lado,
quando eu tenho essa ação proativa da minha auditoria interna, eu tenho um custo controlado, tenho os meus auditores treinados, tenho o meu planejamento da auditoria. Os erros são detectados internamente pela nossa equipe de auditores. As ações corretivas são implementadas pela nossa equipe com um prazo adequado de correção. E quando a fiscalização sanitária chega, tudo está funcionando, ou a grande parte dos processos, das rotinas, estão funcionando dentro das boas práticas e em conformidade com a regulamentação. Então, se você não audita sistematicamente a sua própria empresa, o fiscal da vigilância sanitária vai auditar por você. E nesse momento, você não sabe o que vai acontecer, porque você não simulou, você não tem conhecimento absoluto do que acontece no seu chão de fábrica, e aí não conformidades ocorrem. Agora, recentemente, num encontro do Sindiquímica com os órgãos de fiscalização sanitária municipais e estaduais, eu fiquei assim espantado quando identifiquei que o número médio de não conformidades de inspeção sanitária numa indústria de cosméticos chega de 30 a 50 não conformidades. Então imagine vocês, durante 2 ou 3 dias, o fiscal sanitário identificar 30, 40 até 50 não conformidades, e a partir dessas 50 não conformidades a empresa tem que implementar 30 a 50 ações corretivas dentro de um prazo que não vai passar de 90 a 120 dias. Isso tudo atrapalha o dia a dia da organização, geram custos desnecessários e desorganiza todo o processo de construção da blindagem sanitária. E aí o grande paradoxo da fiscalização, a antecipação como a sua maior vantagem competitiva. Para você efetivamente blindar a sua empresa de forma completa, você tem a frequência, a tecnologia e o rigor regulatório. As fiscalizações estão crescendo cada vez mais, os fiscais estão ficando cada vez mais exigentes e os checklists estão cada vez mais profundos. A grande verdade, o sucesso da não conformidade não pertence às indústrias mais ricas, pertence exclusivamente àquelas que estão melhor preparadas, melhor documentadas e que melhor antecipam seus problemas através de simulações e auditorias. E por último, qual é o grande efeito prático desse método de blindagem sanitária? As empresas organizadas sob a RDC 48, a RDC 47, a RDC 275 da indústria de alimentos ou qualquer resolução de boas práticas tornam a inspeção um processo monótono e previsível. Porque tudo que o inspetor sanitário vai perguntar, nós já perguntamos internamente, nós já temos a resposta, nós já revisamos os documentos, revisamos os formulários. Então, a auditoria interna contínua, ela não é um custo de não conformidade, ela é um seguro de vida empresarial mais barato, mais eficaz e disponível para todas as organizações. Então, essa é a primeira visão que a gente gostaria de passar para vocês dentro do conceito de blindagem sanitária da nossa Masterclass. Esperamos que vocês tenham absorvido esse conhecimento. A gente fica aqui dentro do que nós combinamos com o chat para vocês mandarem as perguntas. Nós responderemos isso posteriormente, no máximo em 1 ou 2 dias. A gente agradece a presença de vocês. Nós tivemos 187 inscrições e tivemos aí 65 pessoas de forma permanente durante todo esse ciclo da Masterclass. E isso é importante para que a gente se encontre em breve, principalmente porque a partir da nossa Masterclass nós estamos fazendo o lançamento da nossa mentoria Blindagem Sanitária como formação de auditores. Essa é uma mentoria de 36 horas, onde nós vamos falar de todos os conceitos de blindagem sanitária, vamos falar da RDC 48 e 47 de cosméticos e saneantes, vamos falar da preparação das listas de verificação, vamos falar da atualização dos procedimentos operacionais padrão, vamos falar da implementação dos planos, plano de treinamento, plano de auditoria, plano de validação, plano de manutenção preventiva, plano de calibração periódica, ou seja, todos os planos que suportam as boas práticas, e vamos formar os auditores com as boas técnicas de entrevista, preparação de checklist, detalhamento das não conformidades, implementação das ações corretivas e uso das ferramentas como o diagrama de causa e efeito, Ishikawa, os 5 porquês, 5W2H, na implementação efetiva dessas ações. Em breve, então, vocês que participaram da Masterclass e vocês que se inscreveram e não tiveram oportunidade de participar, vocês vão receber o material da nossa mentoria, que deve começar em junho. É uma mentoria de 2 meses, 36 horas, onde nós vamos falar da blindagem sanitária com formação de auditores líderes. Esperamos vocês nos nossos próximos eventos. Até lá!